Campo das Artes, cultura no ar, literatura, artes visuais e música. Campo das Artes, cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. O convidado desta edição de Campo das Artes é o dramaturgo, roteirista, curta-metragista. Ele atua também como realizador e orientador de oficinas cinematográficas na região da Grande São Paulo. O nome do nosso entrevistado é Alex Moleta. Alex Moleta é autor dos livros Fazendo Cinema na Escola, Arte Audiovisual Dentro e Fora da Sala de Aula, Você na Tela, Criação Audiovisual para a Internet e Criação de curta-metragem em vídeo digital. Olá, Moleta, tudo bem? É um grande prazer estar aqui participando do programa Campos das Artes. E vamos lá ver o que a gente pode trocar de experiências aqui. Então, eu tenho já, inclusive, várias ideias, várias propostas de pedir sua reflexão. Campo das Artes, como o nome indica, ele busca fazer as conexões entre o campo e as linguagens artísticas, de cultura e assim por diante. No cinema, antes de nós falarmos particularmente desse trabalho de oficinas em audiovisual, etc., mas, como primeiro ponto, o cinema é pródigo em apresentar os cenários, né, diversos cenários, diversas possibilidades de campanha, de imensidão, do ar fresco e assim por diante, em toda a sua história, né? Então, gostaria de uma breve palavra sua a esse respeito, se o campo é um ponto tradicional, mas um ponto privilegiado para a realização de uma cena, para fazer diferentes tomadas, soluções na linguagem de um filme. Jorge, realmente o campo ele já tem uma cenografia pronta, né? Então, você imaginar uma história, imaginar um filme numa região, por exemplo, como a Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, a Mata Atlântica, você tem aí já toda uma cenografia, todo um universo pronto que é até difícil para os fotógrafos, né, conseguir manter os enquadramentos, porque tudo é muito lindo, assim. Então, o campo ele oferece muito recurso imagético, de criação de universo e também de mostrar a imensidão desse país, né? A gente que fica muito entranhado aqui nas áreas urbanas não tem muita noção do que é o interior do Brasil, né? O que existe entrando no interior, o que você vai encontrar? Parece que a gente acaba encontrando vários países dentro de um só. Dependendo da região que você vai para o Cerrado, então tem aqueles campos assim quase infinitos, né? Você está ali na Serra da Mantiqueira, uma floresta linda, Mata Atlântica também. Então são regiões com biomas muito diferentes, assim. Parece que você está em países diferentes. Então isso, assim, para a criação da imagem, narrativa, a contação de história através de imagens e sons é fantástico, né? E a gente tem assim essa tradição do cinema, principalmente o cinema cinema com poucos recursos, né? Se a gente pegar a história desde o cinema novo, tal, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, que é o pessoal que pegava a câmera e ia para o interior, né? Eles iam filmar o país, assim, a realidade do país, filmar os personagens que não eram retratados nos filmes da Vera Cruz, nos filmes da Atlântida. Então, o interior tem grande importância assim nesse movimento que o cinema teve de retomada assim, com o cinema novo, de mostrar essas possibilidades dos vários Brasis dentro do Brasil, né? O Glauber, particularmente, ele conhecia bem, inclusive porque tinha identidade com aqueles
aqueles ambientes, com a cultura, com os cenários, personagens, lá dos rincões da Bahia, sim. dos rincões do Brasil. Inclusive, a Deus e o Diabo, por exemplo, ele tem assim, a imagem dele corresponde mesmo à sua sensação, como se estivesse sendo um pouco aquilo rascante, né? Era visceral. Visceral, exatamente. Visceral. Exatamente. Eu acho que tinha essa realidade, estava dentro dele. A gente tem também um outro exemplo grande que eu vejo, que é o Mazzaropi, né? O Mazzaropi, assim, ele... a gente pega isso mais simbolicamente na Tristeza do Jeca, mas toda a cinematografia dele, ele mostrou o campo, ele mostrou o Brasil, os personagens que movimentavam esse país, né? Então, e os personagens que não tinham espaço nas obras cinematográficas. Então, o Mazzaropi meio que... se a gente pegar todos os filmes do Mazzaropi, a gente consegue ter um panorama, né, do que era o interior do país, né, na década de 60, 70. Até antes, né? Até antes. 40, 50, ali, então, que ele já estava e era uma coisas, cultura, né? Que, assim, eu digo assim, no interior, tudo se desenvolve, é um outro tempo, né? Por exemplo, às vezes, quando eu vou para o interior, né, meu pai tem uma chácara em Sorocaba, então, de vez em quando, a gente vai para lá e tal. Lá é engraçado, a gente fica aqui nessa correria de São Paulo, mas toda vez que eu vou para o interior, né, a gente estranha quando as pessoas param na rua para dar bom dia e fica 2 horas conversando. É outro ritmo. Você fala, meu Deus do céu, mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje e tal, e o pessoal está aqui, ó, com o cotovelo no cabo da enxada e não para de conversar. Aí, assim, você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí você entra no tempo, entra no ritmo das pessoas interioranas, e aí você começa a aproveitar melhor o tempo, eu acho. O tempo parece mais elástico. É muito, né? mais elástico. E lá, assim, as pessoas pausam para conversar, né? Toma um café, vai no portão, cumprimento desconhecido. Mas isso parece até meio saudosista, mas, na verdade, eu acho que isso é uma coisa de costume mesmo, de convivência de comunidade, que é o que a gente não tem mais aqui no meio urbano. E isso faz muita diferença. E a gente vê tudo isso nos filmes do Mazzaropi, eu acho. Essa coisa de conhecer todo mundo da vila. Esses dias veio um estranho aqui na cidade, né? As pessoas sabiam quando tinha gente nova na cidade. Então, isso é muito interessante, porque é um sentido de comunidade que eu acho que falta um pouco, assim, falta bastante aqui no nosso universo urbano, né? Aqui, essa correria, esse tempo louco, né? E o interior faz a gente parar um pouco e respirar, eu acho. Sentir melhor o ar, olhar a natureza, né? Conversar, ouvir a outras pessoas, porque aqui a gente só fala e não consegue ouvir, né? Parar para ouvir. Alex Moleta, aqui no Campo das Artes. Alex, algumas informações básicas. Você cursou artes cênicas, né, em primeiro lugar, e depois você passou a trabalhar como roteirista, foi isso? Não, eu já tinha um grupo de teatro, e aí surgiu uma escola livre de cinema em Santo André, que foi idealizada na época pelo Celso Daniel e o Luiz Alberto de Abreu, né, que é roteirista e dramaturgo, e também o Walter Carvalho, que era fotógrafo. Eles idealizaram uma escola livre de cinema. Então, eu fui da primeira turma de roteiro dessa escola. Isso foi em 99, se eu não me engano. E, a partir daí, eu me apaixonei pelo audiovisual, e aí fui buscar outras formações na área de roteiro, né, roteiro para séries de TV, roteiro para internet. E aí comecei a atuar no audiovisual, comecei produzindo, escrevendo e dirigindo, produzindo também, né? Nós éramos um grupo de 4 pessoas que a gente fazia teatro, mas a gente produzia curta-metragem também. Isso, sei lá, no início dos anos 2000. E aí, desse projeto de produzir curtas, esse ex-professor meu, o Abreu, ele me incentivou a participar de uma oficina, a ministrar uma oficina na cidade de Mauá. Foi esse trabalho dessa oficina que começou um projeto de formação cinematográfica no ABC,
gratuita, com parcerias entre prefeituras, que a gente ministrava oficinas de direção, de roteiro, produção e fotografia. E os alunos produziam curtas-metragens na região do ABC. Esse projeto durou mais ou menos uns 10 anos e a gente realizou em Mauá, em São Caetano, em Santo André e São Bernardo. E esse projeto ele orientou em torno de uns 160 curtas-metragens assim, nesses 10 anos, de 2005 até 2015. Esse período, nesse período em que você faz o livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital? Isso, exatamente. O livro é fruto do período desse trabalho. O livro ele vem dessa necessidade, porque a gente, na época, não existia material didático falando de curta-metragem. A gente tinha uma bibliografia já boa na área de cinema, mas era o cinema acadêmico, né? Aquela coisa do roteiro, direção, fotografia, montagem, mas não existia nada direcionado ao curta-metragem para produções de baixo custo. Então, o que nós fizemos? A gente pegou mais ou menos a metodologia que a gente utilizava nas oficinas e estruturamos no material didático que surgiu nesse livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Ele foi lançado em 2009, se eu não me engano, ele foi o primeiro a tratar de produção de curta-metragem aqui no Brasil. Depois, lógico, vieram outros livros para complementar esse trabalho. E esse livro ele veio mais na necessidade que a gente tinha de ter um material didático para apresentar para os alunos e tal. A gente tinha apostilas, né? Mas aí com esse livro a gente conseguiu ter um material didático, né, estruturado, com um formato acadêmico, tratando especificamente sobre criação de curta-metragem em produções de baixo custo, tipo pessoas que querem fazer um curta-metragem e não têm dinheiro para produzir. Então a gente focava muito na linguagem, conhecer a técnica e conhecer a linguagem. Muito bom. E esse ano você lançou mais um título, que é Fazendo Cinema na Escola, Arte Audiovisual Dentro e Fora da Sala de Aula, é uma publicação da Sumos. Esse livro, me parece que ele consolidou assim, né, todo esse período de trabalho desde o seu início lá na oficina de cinema, em Santo André, ou em Mauá? Não, em Santo André. Começou em Mauá, depois veio para São Caetano e depois esteve em Santo André também. Fala um pouco sobre esse livro, por favor. Então, o Fazendo Cinema na Escola, na verdade, em 2009, quando eu lancei o Criação de Curta-Metragem, eu fui convidado para ser jurado de um festival de curtas-metragens estudantis de escolas públicas na região de Itaquaquecetuba, o Cinearte. A coordenadora do festival, que era uma professora, me convidou para ser júri do festival. E aí, assim, isso foi em 2009. Eu assisti, acho que 37 curtas-metragens produzidos exclusivamente por alunos, orientado por professores, mas sem ninguém na área de formação de cinema. Né? Não tinha ninguém assim dado uma orientação cinematográfica para produzir aqueles curtas. E aquilo me espantou, porque dos 37 trabalhos, tinham trabalhos ali muito bons. Assim, como primeiro trabalho, alguns alunos já fizeram um trabalho extremamente profissional. E eu falei, caramba, eu preciso conhecer esse projeto de perto. E aí, a partir de 2009, eu passei a ficar mais próximo dos realizadores do projeto. Na época, acho que era a Adriana Silvestre que coordenava. E aí, assim, todo ano eu participo como jurado até hoje. E vou acompanhando todas as produções. A gente já fez bate-papo com os alunos e tal. E aí foi desse projeto que surgiu a necessidade. Falei, caramba, eu acho que essa experiência precisa ser registrada. Né? E aí, o que eu conheci, o que eu vivenciei lá com o projeto Cinearte, acompanhando o trabalho daqueles alunos... desculpa eu interromper aqui. O mais interessante é que o projeto era o seguinte: os alunos tinham que produzir um curta-metragem até, no máximo, 8 minutos, depois fazer um making-off dessa produção e produzir um trailer. E tudo isso valia nota. Assim, a produção do curta, o making-off e os bastidores, né? E o trailer. E assistindo os bastidores, eu fiquei espantado com a capacidade e a criatividade desses alunos, né? Que na época começaram com câmera de vídeo e câmera fotográfica, mas hoje em dia fazem tudo com celular, né?
Então, são 37 produções feitas com câmeras fotográficas e celulares. E aí, assim, eu falei, caramba, isso precisa ter um registro disso. Sim. Eu peguei essas experiências e transformei numa história de ficção onde 6 alunos produzem um curta-metragem dentro da escola, orientados por um professor. E dentro a história desses 6 alunos aprendendo a produzir um curta-metragem, aí eu falo da criação de roteiro, da direção, da fotografia, da edição, mas eles aprendem com os próprios erros. Os alunos erram e aí depois aprendem por que erraram, que é mais ou menos o que acontece na dinâmica da sala de aula, né? Então, esse foi um livro que, para mim, foi até mais divertido de fazer, porque eu estava fazendo ficção ali, mas dentro da ficção eu falava da técnica de criação de iluminação, como que a gente grava uma cena com uma qualidade boa de luz, como que a gente capta melhor um som. E aí, através da experiência daqueles alunos que não sabiam como fazer, que é um pouco o resgate da nossa história. Quando a gente começou a produzir curta-metragem no nosso grupo de teatro, que era formado por eu, a Simone, que hoje é minha esposa, o Sérgio Pires, o Celso, que era fotógrafo, o Sérgio Pires também era roteirista, e o André Alcuma, que era diretor de arte. Então, a gente aprendia durante a produção ali, né? Então, a gente aprendendo a produzir sem dinheiro. Como é que a gente faz uma bela cenografia que sem gastar nada? Entendeu? Como é que a gente monta uma boa luz? Quais os horários de gravação para a gente ter uma iluminação melhor? Como é escolher as locações que favoreçam a fotografia? Então, as limitações se transformavam em criatividade para uma boa realização tecnicamente falando. E dessa experiência, aí surgiu esse livro Fazendo Cinema na Escola. Nosso convidado desta edição de Campo das Artes é o dramaturgo, roteirista, curta-metragista, que atua como realizador e orientador de oficinas cinematográficas na região da Grande São Paulo, Alex Moleta. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais. Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, Cultura no Ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Muito bem, voltamos com o Campo das Artes e a entrevista com o Alex Moleta. Alex, eu gostaria que você expusesse uma situação que você já mencionou numa conversa que nós tivemos e que eu achei muito interessante, e aí a conexão fica perfeita com o sentido do Campo das Artes, que é que essas oficinas às quais você se referiu, de audiovisual, elas estão cada vez mais disseminadas aí nos interiores, nos grotões do país, inclusive na região norte, ambiente de selva amazônica e assim por diante. Sim. Então, eu pediria a sua reflexão do porquê, como é que você entende o porquê dessa disseminação, entendeu? E explicasse qual a razão de existir uma oficina, um curso de lidar com os recursos audiovisuais em plena floresta amazônica. Uhum. Então, Jorge, é curioso isso, porque, assim, na verdade, a gente já vem algumas décadas passando por uma revolução digital, né?
essa revolução digital através de equipamentos e através do veículo que é a internet. E aí, o que eu percebo é o seguinte, teve um período, esse período, se a gente vir historicamente falando da tecnologia, eu creio que isso que você tá colocando é um fluxo natural da evolução da comunicação da sociedade. Se a gente pegar, por exemplo, na década de 70, que era muito difícil fazer filmes, fazer cinema, porque eram rolos de película, eram câmeras de película pesadíssimas, precisava de uma equipe, precisava de fotógrafo para lidar com lentes, refletores de iluminação, uma equipe grande para você filmar uma cena. Então, no final da década de 70, né, início da década de 80, começou a se disseminar o videotape, né, as câmeras de vídeo, que ainda era uma câmera de vídeo e um videocassete. Então começou a surgir, no início dos anos 80, as primeiras produções de vídeo, que já deu muita autonomia para alguns realizadores. Mas os equipamentos ainda eram caros, eram importados do Japão, da Europa. Teve naquele período ali acho que ainda na década de 60, inclusive eu acho que aquele bordão, né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal. É do cinema novo. Cinema novo. Ali, por exemplo, Super 8. Super 8 era o quê? Aquela superfície lá? Era película também? Era película. O Super 8 e o 16mm eram duas câmeras de cinema que filmavam em película, que você... Depois de filmar, você tinha que revelar para depois exibir no projetor. Então, era um veículo, era um equipamento que, assim, pelo custo mesmo de você adquirir um equipamento, de você adquirir rolos de película, revelar, não era de acesso a toda a população. Assim, Então, já tinha limite econômico. Um conceito de corte, né? Exatamente. Quer dizer, por causa desse limite econômico, né? O cinema, nesse período, era um cinema que ficava praticamente legado à elite, né, intelectual, que tinha acesso à universidade, que tinha acesso a equipamentos, entendeu? Aos meios de produção, né? Aos meios da produção, exatamente. Só que aí, na década de 80, com o surgimento do videotape, isso acabou avançando um pouco, porque o videotape passou a fazer parte da publicidade e da propaganda, né? E aí mais pessoas começaram a ter acesso aos equipamentos. E aí, no final da década de 80, surge o home video, né? Que era o videocassete em casa para você assistir filme em casa, as fitas de videotape. E aí, com isso, teve aquela explosão na década de 80 e 90 de videocassete, videolocadora, e todo mundo tinha a sua coleção de filmes em casa. E aí, assim, no final da década de 80, começou a baratear. As câmeras ficaram menores, câmeras de vídeo. E aí começou, aqui no Brasil, por exemplo, eu adquiri a minha primeira câmera de vídeo, acho que em 86, num consórcio da Sharp ainda. Tinha muito essa coisa de consórcio. Então a gente fazia consórcio para comprar videocassete, fazia consórcio para comprar câmera de vídeo. Então eu comprei uma câmera M9000, né, num consórcio, assim, tipo, pagando 13, 14 vezes. E aí, com uma câmera de vídeo e um videocassete, eu já comecei a produzir algumas imagens de vídeo. E aí, assim, esse período foi um período que começou a democratizar o audiovisual. Porque essa coisa de ter o filme em casa, ter um videocassete, ter uma câmera de vídeo para gravar a festa de aniversário, o casamento, né, o registro cotidiano, já não era algo que estava fadado só à elite, assim. Já começou a se popularizar. E aí, lógico que, assim, na metade da década de 2000, surgem as câmeras digitais de fotografia, né, que fazem foto e vídeo. Eu creio que a primeira câmera foi a DSC da Sony, né, que era chamada de Cybershot, que ela fotografava num cartão digital e também fazia vídeo. Aí, isso aí revolucionou, porque nisso estava se desenvolvendo a internet também, e o vídeo e a fotografia já estavam podendo ser postadas na internet e compartilhar.
né? Com isso, essa tecnologia foi disseminando e popularizando, que aí a gente já fica imaginando, por exemplo, as redes sociais, né? As redes, o Orkut, né? Quando surgiu o YouTube, aí essa tecnologia assim, não teve mais controle. E aí, nesse sentido, quando não há mais controle, e o smartphone, como é por causa de políticas públicas, mas também por causa de acesso à tecnologia, e qualquer pessoa gosta da inovação, gosta da tecnologia, porque a tecnologia está cada vez mais lúdica, isso aí se disseminou para o país inteiro. E aí, esses rincões mais escondidos do Brasil descobriram que poderiam se comunicar através do audiovisual. Por quê? Antigamente, um exemplo, uma tribo indígena, ela só conhecia a história dela quando ia um antropólogo lá e filmava a rotina da tribo. Ou então um diretor de cinema ia lá e fazia um filme sobre a realidade daquela tribo. Só que a tribo não se reconhece porque não é o olhar deles, é o olhar de alguém de fora, é o olhar de um cineasta, de um realizador, é o olhar de um antropólogo, de um jornalista. Não é aquela experiência que eles têm. É evidente que aqueles indígenas têm, até hoje, uma vontade enorme de se comunicar e falar o que pensa e mostrar a sua própria realidade, né? Os equipamentos baratearam, assim, as câmeras fotográficas que passaram a filmar em HD, possibilitaram essas tribos a fazer o registro de sua realidade, de sua mitologia, de sua cultura, de seus costumes. Basicamente, a cultura de registro em audiovisual era o documentário. Era né? o documentário. Por exemplo, naquelas expedições, eu acho que desde o Marechal Rondon, dos irmãos Vilas Boas, etc. Exatamente. Então, o sentido da captação das imagens, quer dizer, a antropologia da imagem, exatamente, era com a linguagem do documentário, né? Com a perspectiva do documentário. E o olhar né? de fora do realizador, né? Mesmo o realizador ficando alguns dias na tribo, era o olhar de alguém de fora, né? Aí a tecnologia assim, possibilitou todas essas aldeias, digamos assim, a poder produzir o seu próprio conteúdo, né? E a disseminar o conteúdo através da internet. E aí surge, por exemplo, no início dos anos 2000, começaram-se essa política não digo nem política, mas começou a disseminar mostras de cinema e vídeo no país inteiro. E aí começaram a surgir as oficinas de vídeo. Isso, assim, a gente tinha um projeto no ABC, mas isso estava pipocando no país inteiro. Vários núcleos de produção no Nordeste, no Centro-Oeste, na Amazônia, assim, começaram a ter também oficinas. E aí essas oficinas eram o quê? Ensinar essas populações de ribeirinhos, ensinar os moradores de uma comunidade do sertão, ensinar indígenas que eles podem se expressar através da linguagem audiovisual, fazendo ficção, realizando histórias sobre sua mitologia, resgatando seus costumes. Você teve acesso a essas produções? Sim, essas produções Você acompanha sistematicamente? Sim. Essas produções estão disponíveis na internet. Por exemplo, um projeto que eu vou citar aqui é o Vídeo nas Aldeias. É um site. Eles têm um canal no YouTube e lá tem todas as produções produzidas por esse projeto, que são vídeos produzidos por indígenas em suas aldeias, mostrando a sua realidade, assim, vídeos documentais, mostrando conflitos sociais, mas também produzindo ficção e mitologia. Filmes de curta-metragem e ficção, que são excelentes porque é um outro olhar, né? E assim, vídeos que ganharam prêmios em festivais no país e no exterior. Alex Moleta, no Campo das Artes. Alex, eu vou pedir, aproveitando exatamente esse ponto da conversa, se você poderia fazer uma conexão, digamos assim, entre o que você falou a respeito, por exemplo, do cinema do Mazzaropi, a ideia do campo, né, um personagem característico do campo, isso já vindo de muitas décadas atrás para cá, e essa larga produção audiovisual em todos os lugares do Brasil, inclusive
os interiores e mais o super interior na floresta, nas florestas, os ribeirinhos e assim por diante. O que tem que você poderia destacar de novidade, de surpreendente, da própria, aproveitando a ideia, a palavra que você mencionou, de identidade das pessoas nesses locais, que nitidamente, que flagrantemente é distinto de um olhar como era dos interiores ao tempo do Mazzaropi. Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, se a gente pegar pela mitologia indígena, quando a gente pensa um filme sobre uma aldeia, né, a gente já tem na cabeça um imaginário do que seria essa aldeia, do que seriam os costumes dos índios e tudo mais. A gente já tem esse imaginário. Teoricamente, né, se a gente for fazer um filme sobre uma aldeia indígena, a gente já imagina o que a gente possa encontrar lá, né? E aí, esse olhar de fora já está meio que pré-estabelecido em termos de imagens e de conteúdo que ele possa encontrar. E aí ele já vai lá com esse olhar já meio contaminado, sabe? Do que a gente conhece das tribos indígenas. E aí, quando a gente chega realmente numa aldeia, que a gente, de repente, não está interessado em fazer um filme, mas a gente convive com aquelas pessoas, a gente percebe que a realidade deles é muito diferente. Diferente na questão de entender a sociedade, diferente na convivência de familiar, convivência de costumes, né? Como eles veem, por exemplo, o ciclo da natureza. A gente sempre acha que o índio pensa só natureza. Não, o índio gosta de tecnologia. Ele gosta de usar roupa, ele gosta de usar um tênis, celular, smartphone, ter internet. E isso, às vezes, assim, a gente já vai contaminado achando que a gente vai chegar lá e vai encontrar ele de cocá e um arco e flecha na mão, né? E aí, assim, o que surpreende, por exemplo, é que as produções vindas das aldeias, você fala, caramba, mas eu não imagino... Por exemplo, tem um filme que não é sobre indígena, mas é sobre a realidade ali dos povos da floresta. É um curta-metragem que se chama Matinta Pereira, né, com a Drica Moraes. E é baseado num mito, né? E assim, é surpreendente porque esse mito mostra uma trajetória de empoderamento da mulher, sabe? Que se a gente for lá e com o olhar de fora para captar essa história, a gente já vai ter uma impressão contrária, né? De que lá é um universo masculino que tem uma dificuldade, assim, uma postura de repressão à mulher, que a mulher serve lá só para servir a família e ao esposo e tal. Então, assim, é um olhar diferenciado do que a gente pode encontrar nessas regiões. Esse curta, ele acaba mostrando que não, tem um outro lado aí, tem um outro lado tradicional, né? Se a gente pegar, por exemplo, a gente está falando aqui da cultura caipira, mas anterior à cultura caipira vem a cultura indígena. E a cultura indígena, na sua ancestralidade, ela era uma cultura matriarcal, que depois passou a ser patriarcal, pela imposição. E isso vem através da mitologia de Jurupari, Seiuci, que são mitos indígenas que mostram essa transição do matriarcado para o patriarcado. Então, essa concepção, por exemplo, que a gente tem do patriarcado indígena, ele não hoje até pode ser com a realidade social que a gente vive hoje, mas isso tem uma ancestralidade diferente, que pode ser resgatada através de um filme, de um curta-metragem, né? Então, essa visão de que a gente tem, assim, que a tribo, por exemplo, tem gente que fica horrorizada quando vê uma tribo com televisão, com internet, usando sandália havaiana, mas, na verdade, assim, esses são elementos urbanos que estão à disposição da sociedade. E eles têm direito também de usar. Eles têm direito de ter uma TV a cabo, né? Então, essa é uma visão que só tem quem convive lá na aldeia. Entendeu? Então, a gente sabe também que, por exemplo, existe um índice muito grande de suicídio entre os indígenas. A gente só vai saber
convivendo com eles lá. E assim, quem realmente vai conseguir transmitir a todos os lados dessa questão são os próprios indígenas. A gente tem alguns exemplos de realizadores indígenas. Por exemplo, na área da literatura, tem o Daniel Munduruku, né? Que assim, ele coloca nos livros toda a literatura indígena, né? A sua tradição, mas dialogando com essa modernidade, né? Essa transformação social que eles passaram. Muita gente, por exemplo, uma coisa que acaba surpreendendo, né, que a gente imagina que é legada somente ao campo, mas só na região da Grande São Paulo tem mais de 130 famílias indígenas vivendo, que vêm da sua ancestralidade de aldeias indígenas daqui da região. A gente tem em Mauá Pancararu, tem Pancararu em São Caetano, a gente tem índios guaranis, a gente tem, se eu não me engano, uma herança maromome lá em Guarulhos. Então, essas cidades urbanas também estão todas povoadas com famílias indígenas que se vestem como as pessoas normais da cidade. Mas dentro de sua casa tem lá a sua tradição indígena, né? E a gente só descobre essa realidade quando o olhar vem de dentro. A possibilidade, por exemplo, que o audiovisual está dando hoje é dessas vozes que eram retratadas terem a própria voz no audiovisual. Nosso convidado de hoje, Alex Moleta, é autor dos seguintes livros: Fazendo Cinema na Escola, Arte Audiovisual Dentro e Fora da Sala de Aula, Você na Tela, Criação Audiovisual para a Internet e Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais. Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, Cultura no Ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Voltamos com o Campo das Artes e a presença de Alex Moleta. Alex Moleta, que é o autor de Fazendo Cinema na Escola, Arte Audiovisual Dentro e Fora da Sala de Aula, que, aliás, vai ser basicamente o tema da continuidade aqui da entrevista. Alex, você escreveu um artigo que eu estou buscando aqui nas minhas anotações, o título dele. Você pode lembrar, por favor? Linguagem audiovisual na sala de aula. Acho que é um caminho possível, alguma coisa assim. Isso. E ali você inscreve dois termos, duas expressões que me chamaram muita atenção e que, assim, elas não são, pelo menos, habituais aparecerem para mim, que são imigrantes digitais e nativos digitais. Sim. Então, eu gostaria que você explicasse isso e, se você quiser já introduzir a sua palavra para exatamente esse aproveitamento que você vem fazendo das suas atividades, já com o olho na escola, ou melhor, com o olho no campo educacional. Então, gostaria que você fizesse essas junções, por favor. Esse artigo assim, é resultado de uma pesquisa que eu já venho fazendo já há um tempo, que surgiu com o Fazendo Cinema na Escola, mas, na verdade, é uma reflexão sobre o uso da tecnologia para as novas gerações. Só para confirmar, o nome do artigo: A Linguagem Audiovisual nas Escolas, um dos caminhos. Isso. A expressão imigrantes e nativos digitais ainda são dois termos assim que têm algumas controvérsias entre pesquisadores e estudiosos. Alguns não aceitam. Sim, eles questionam, mas, na verdade, eu vejo o seguinte:
O termo nativo digital são para aquelas pessoas que nasceram após a revolução digital, que com o surgimento da internet, a partir de 96, 98, essa geração que nasceu depois dos anos 2000... A milenal, né? Exatamente. Que são os jovens de 18 anos agora, tal. Eles são nativos digitais, assim, eles nasceram já numa época que já havia internet, já havia equipamento digital. E os imigrantes digitais já somos nós, assim, nós nascemos antes. Nós somos analógicos. Nós somos dinossauros. Exatamente. Nós somos ainda da época do rádio, da época da televisão. É curioso porque quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fiz recentemente eu escrevi um novo livro que é sobre criação audiovisual para a internet. E aí eu fui estudar um pouco da história do audiovisual na internet. E aí eu descobri que, por exemplo, na época que eu nasci, tinha cinema, telefone, televisão e rádio, né? E aí não tinha ainda câmera assim, de vídeo para todo mundo, não tinha câmera fotográfica digital, não tinha TV a cabo, não tinha um monte de coisa, né? Então a gente fica um pouco assustado assim. A minha formação inicial é em eletrônica. Eu sou formado em eletrônica, trabalhei na área de manutenção industrial, cheguei a quase fazer engenharia, mas aí eu assisti uma peça de teatro que aí mudou tudo. E a partir daí eu foquei na área artística. Mas essa coisa dos imigrantes e nativos digitais é praticamente isso. Assim, nativo digital, ele já nasceu na era digital. Ele já nasce com... assim, eu tenho uma sobrinha neta de 2 anos que ela tem os canais no YouTube já preferidos que ela assiste todo dia e já está aprendendo a falar inglês. Com 2 anos. Ela já fala as primeiras palavras em inglês assistindo os vídeos dela. Se a gente pegar, por exemplo, hoje em dia, o que tem em comum entre uma criança de 2 e 3 anos e um adolescente de 13 é que ambos assistem vídeos online. Se a gente pega, por exemplo, crianças assim, na faixa de seus 5, 6 anos, que está começando a entrar na escola assim, para iniciar o seu período de alfabetização, essa criança, se a gente tomar por base que ela assiste 4 horas de conteúdo audiovisual por dia, entre smartphone, tablet, TV e computador, antes dela começar a aprender a ler e escrever, ela já assistiu, em média, 8.000 horas de conteúdo audiovisual. Ela já tem uma formação, já tem um repertório intelectual, já tem uma formação intelectual sem orientação nenhuma. Ela tem à disposição esse conteúdo, através de séries, desenhos, filmes, vídeos e tudo mais. Então, a educação, assim, a alfabetização audiovisual começa antes da escola. E aí a gente tem, por exemplo, hoje em dia, eu vejo que a gente está num período de transição, né, nessa fase educacional de lidar com a tecnologia do audiovisual. Que, assim, audiovisual também, assim, quando a gente fala... Muita gente fala cinema na escola e audiovisual. Cinema, o conceito de cinema é algo mais fechado, que é a exibição de um filme numa sala escura. É o lugar, né? Exatamente. Audiovisual já é uma visão muito mais ampla, né? Porque o audiovisual está no celular, está no computador, está numa parada de ônibus, está num café. O audiovisual está em tudo quanto é lugar. A gente vive o audiovisual todo dia. E aí a gente pega na sala de aula uma geração que nasceu na era digital, os nativos digitais, e que eles já habitualmente já lidam com a tecnologia, já acessam, eles estão ouvindo uma explicação do professor e já estão acessando o Google para confirmar aquela informação ou complementar. Imediatamente, né? E questiona o professor às vezes. No ambiente da imprensa, por exemplo, é muito interessante porque a pessoa que está, o repórter, o produtor, o pauteiro, ele está buscando compor, né, uma pauta ou desenvolver uma reportagem, e ele está, ao mesmo tempo, né, cuidando desse material e, a partir das informações que ele está obtendo, ele já está pesquisando, né, as conexões daquela informação. Né? E a interatividade é muito grande assim, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, se essa entrevista aqui fosse uma transmissão ao vivo, provavelmente algum dos internautas ou dos conectados que estão nos assistindo
iria me corrigir em alguma informação que eu desse errado aqui. Sim. Automaticamente. Entendeu? E essa informação poderia ser lida por um produtor e a gente poderia fazer a correção ao vivo. Entendeu? Então, é muito... A dinâmica da tecnologia elimina o tempo e espaço da comunicação. Né? Só que aí, por outro lado, assim, voltando à questão, a gente tem todo um aparato do ensino brasileiro que ainda tem uma formação de professores imigrantes digitais, que são aqueles professores que foram formados sem o Google, sem o Wikipedia, sem o YouTube. Então, eles foram formados na pesquisa acadêmica, no livro, no trabalho metodológico. Né? E aí, esses professores estão nessa fase de transmissão de dar aula para aluno que não tem paciência para esse formato engessado que a escola sempre teve, de conteúdo, transmissão de conteúdo por repetição e avaliação. Né? A gente está num período em que isso exige uma nova dinâmica. E essa dinâmica está vindo naturalmente através das novas gerações. Por quê? Eu creio que daqui 5, 10 anos, nós já teremos professores nativos digitais nas escolas e nas universidades. E aí esse diálogo vai ter uma nova dinâmica. E aí é por isso que, hoje em dia, por exemplo, pesquisando para esse livro, eu descobri a quantidade de teses de mestrado e doutorado relacionadas ao audiovisual na escola. Porque muita gente está preocupada com isso. Todos os professores têm 30, 40 alunos na sala de aula com o celular na mão. Algumas escolas proíbem até o uso do celular, que é uma bobagem, porque o celular é uma ferramenta. Né? É lógico que ela também é uma ferramenta que causa distração. De dispersão. Tal. Né? Exatamente, mas aí cabe ao professor assim, determinar uma regra, um contrato social com seus alunos de uso dessa tecnologia. Né? A tecnologia sempre vem para favorecer, só que é preciso toda uma mudança de postura do sistema educacional em relação a isso. Né? Aprender um conteúdo através de um audiovisual, ele é muito mais rápido, mas ele, por outro lado, é um conteúdo um pouco mais superficial. Né? Você assistir um vídeo sobre como trocar uma lâmpada é diferente de você estudar para trocar uma lâmpada, ter experiência em trocar a lâmpada. Né? Um exemplo disso é que, por exemplo, um sobrinho meu chegou e falou: tio, quanto tempo o senhor está estudando dramaturgia para teatro? Né? Para fazer roteiro? Eu falei: já faz uns 20 anos que eu estudo. Ele falou: nossa, eu estou fazendo curso de videogame e já aprendi isso em 2 semanas. A ideia que eles fazem é isso, assim, já me passou o conteúdo, acabou, eu não vou mais ver isso porque eu já aprendi. Entendeu? Então, a gente está vivendo novamente um período de mudança do ensino-aprendizagem social, que também teve, por exemplo, quando surgiu o livro impresso lá com Gutenberg, né, revolucionou. Mudou a humanidade. Mudou a humanidade. Depois, quando surgiu o telégrafo, mudou também as comunicações. Veio o telefone, mudou a economia. Porque antes, um dono de uma empresa que tinha uma filial em outro estado demorava 2 semanas para ver um resultado e mandar uma ordem. O telefone permitiu fazer instantaneamente, mudou os negócios. E aí, depois, quando veio o cinema, depois veio a televisão, todas essas novas tecnologias trouxeram grandes mudanças na sociedade. E essas mudanças acabam afetando as gerações posteriores. Alex, é o que está acontecendo agora com a internet. Alex, para nós caminharmos para o encerramento dessa entrevista, então eu gostaria de recuperar o sentido de Campo das Artes e as conexões com o campo, mas já municiado de todas essas informações hiperrelevantes que você ofereceu aqui. Qual a sua observação, o seu pressentimento também, o que você acha que vai acontecer? Porque eu acho que dá para a gente mencionar que a ideia de fronteira no sentido de área urbana, área rural, o campo, etc., os interiores e assim por diante, desse ponto de vista da tecnologia e da educação audiovisual e educacional também, né, falando dessa forma, praticamente, eu acho que a tendência é cada vez mais desmoronar, dar uma situação de igualdade, de o cara que está em qualquer lugar, qualquer ponto extremo
do país e do mundo, ele ter um protagonismo próximo, pelo menos, ao das pessoas que estão em grandes centros, em áreas de muitos recursos culturais, econômicos e assim por diante. Isso é uma impressão que me ocorre. O que você acha dessa possibilidade, dessa demolição de fronteiras e de uma igualdade de condições em relação ao protagonismo das pessoas, produtores culturais, cidadãos comuns que venham a querer lidar com ferramentas culturais? Então, como tudo assim relacionado ao ser humano, assim, tem o lado bom e tem aquele lado mal, assim, né? Porque sempre um vem arrastando o outro. O lado bom que eu vejo é realmente você ter acesso à informação e ter acesso à experiência, àquilo que você quer aprender. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu estou fazendo pesquisas, né, estou escrevendo um texto novo, um roteiro novo, a principal fonte de pesquisa hoje é a internet. Depois eu vou atrás de livro, biblioteca, conversar com pessoas e tudo mais. Mas a pré-pesquisa funciona pela internet. E aí é fascinante, por exemplo, se você... eu quero saber como é que se constrói uma rabeca. Eu coloco no YouTube como fabricar uma rabeca. Aparece dezenas de vídeos de artesãos perdidos nos rincões aí que estão mostrando como é que se fabrica uma rabeca. Antigamente isso era muito raro, né? Então essa democratização da informação e assim, hoje em dia tem muita gente querendo transmitir experiência. Eu estava... Ou seja, oferecer mais informação qualificada, né? Exatamente. Tem um canal que eu assisto e gosto muito que é Marcenaria Caipira, né? E é um marceneiro que mora lá no interior, que tem a sua oficininha, né? E ele ensina a fabricar móveis com madeira rústica, madeira de demolição, tudo, ensinando a técnica, ensinando a usar a ferramenta. E é fantástico, porque em décadas passadas seria impossível ele fazer isso. Eu, na cidade de Santo André, assisto ele produzindo em qualquer canto do país, né? Não importa aonde ele mora, né? Eu tenho acesso à experiência que ele vem acumulando ao longo das décadas. E isso é fascinante. Ter acesso a outro exemplo, orquestra de violeiro, né? Pela internet a gente descobre onde estão essas orquestras de violeiro. A gente sabe quem são, né? A gente consegue fazer um mapeamento sem necessariamente precisar ir em loco. É lógico que, para você realmente conhecer, ter contato, trocar experiência, o interessante é você ir lá, ouvir a orquestra, ver alguém fabricando instrumento. Mas essa possibilidade de você ter acesso a essa informação sem sair de casa é revolucionária, né? E aí, assim, o lado ruim é que a gente não pode nos bastar a somente essa informação. Porque é uma informação que sempre vai vir de forma superficial, né? Se você quiser se aprofundar na construção de uma rabeca, você tem que ir até o luthier e acompanhar o trabalho dele. Tentar fazer, trocar essa experiência. Então isso vai ser insubstituível. A tecnologia não nos dá isso, mas a tecnologia nos dá essa possibilidade de ter o conhecimento superficial ou a parcialidade de uma experiência. Você está falando da possibilidade de se consolidar uma cultura contemporânea de superficialidades, né? Sim. Não, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas se a gente vê, olha só que louco. A gente fala de superficialidade de um lado, mas a gente fala, por exemplo, de culturas como o fandango, a catira, de estar registrado em vídeo, feito por eles mesmos. Então isso não vai se perder, né? Aquele luthier que fabricou aquela rabeca, que já tem 89, 90 anos, que gravou aquele vídeo, aquilo já está para a posteridade, né? Então, assim, caiu na rede, mesmo que alguém delete aquele vídeo, alguém pode ter feito um download daquele vídeo, entendeu?
Então, assim, a internet, ela cria essa preservação da memória coletiva, né? Só que o que a gente vai fazer com esse conteúdo, aí entra o nosso lado humano. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai se bastar somente aquela ponta do iceberg que a gente viu, ou a gente vai aprofundar e pesquisar e conhecer mais sobre aquilo? Mas pelo menos aquilo vai estar disponível para mim, né? Por exemplo, se alguém numa tribo indígena no Amazonas hoje quiser ter acesso ao livro que foi publicado aqui em São Paulo, tem através da internet. Não é mais uma barreira, né? A gente consegue hoje ler as obras originais, né, disponíveis na rede. Então, isso é uma ferramenta fantástica que a gente tem que aprender a utilizar. É um aprendizado. E, assim, é um aprendizado difícil, porque sempre vai ter as distorções, né? Então, mas isso é a forma que a sociedade lida com tudo. Foi assim com a televisão, né? Porque a televisão ia matar o cinema e a televisão ia acabar com a sociedade, acabar com a família. Depois, primeiro o rádio, né? Depois a televisão, depois a internet. E está aí, a sociedade está andando com todas as tecnologias, né? E a internet, ela, além de não ser um novo veículo, somente ser um novo veículo, a internet agregou todos os veículos anteriores. Todos eles estão dentro da internet. Então é um acúmulo de informação e de conhecimento impressionante. Agora, o que a gente faz com isso, aí é o problema individual, né, de cada pessoa que está lidando com esse conteúdo. Que é o nosso problema. Assim. Tem gente que pega algo simples e transforma em algo maravilhoso, e tem gente que pega essa mesma coisa e transforma em algo terrível, né? Essa aí é o grande dilema da existência humana mesmo. Alex Moleta, muito obrigado pela sua vinda aqui no Campo das Artes. Sua participação foi uma conversa adorável. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Acho que esse projeto tem grande potencial assim, de revelar esses conteúdos, experiências, sobretudo, do campo, né? Porque a gente está aqui na sociedade aqui urbana, a gente tem acesso a tudo, mas as experiências às vezes ficam fragmentadas, né? E eu acho que projetos como esse tem tudo para dar certo. Eu agradeço aos ouvintes, agradeço ao convite e ao grande bate-papo. E lembrando que o campo hoje, ele tem como grande aliado, um dos maiores aliados, a tecnologia. Sim, ele é possível hoje por causa da tecnologia, né? É verdade. E então, a gente tem que saber utilizar, né? Ver o potencial da tecnologia e usar essa tecnologia para preservar a tradição e avançar, né, na evolução mesmo da sociedade. Você acompanhou a entrevista que realizamos aqui em Campo das Artes com Alex Moleta, dramaturgo, roteirista, curta-metragista. Ele atua também como realizador e orientador de oficinas cinematográficas na região da Grande São Paulo. Moleta é autor dos seguintes livros: Fazendo Cinema na Escola, Arte Audiovisual Dentro e Fora da Sala de Aula, Você na Tela, Criação Audiovisual para a Internet e Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Todas essas publicações foram editadas pela Sumos Editorial. Voltamos na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.